vendo o mal e a corrupção por toda a igreja, finalmente cheguei a um ponto que não consegui mais me controlar. Pô, para daqui. Mas os caras são religiosos da cabeça aos sapatos e não são honestos? E não são confiáveis? E não são dignos? Aí vem um monte de paspalhos da Universidade de Princeton a dizer que eu preciso ser religioso para ser feliz? A grande religião é a proposta de uma ética de conduta que não transija. Aí está o bom samaritano. O bom samaritano, engraçado, não tratam destas questões. O bom samaritano não tinha vínculos religiosos, mas via um homem despojado de seus valores, assaltado e ferido. Curou-o, levou-o para uma estalagem. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma relação de condoconga. Comercializar religião é melhor que vender droga. Venha pra mim agora! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Nos púlpitos espalhados pelo mundo, encontram-se indivíduos manipuladores, narcisistas, sociopatas, enganadores que manobram a verdade com destreza, desprovidos de escrúpulos, que só conseguem amar a si próprio, inflado e uma tendência à manipulação social. São mestres da ilusão, que nutrem uma afeição desmedida por suas próprias necessidades e têm na riqueza material o seu valor supremo. Eu danço como rei da... Tchá, tchá, eu danço como rei da... Quando o espírito de se move em mim, eu pulo como rei da... Geral pulando. Em um mundo sedento por verdade e integridade, é inaceitável que existam aqueles que se disfarçam de guias espirituais, mas que na realidade são como fariseus modernos, mestres da duplicidade. Este texto é um chamado ao despertar, um grito de repúdio contra as práticas desonestas que mancham a busca sincera por espiritualidade. Armados com discernimento e a sabedoria ancestral das Escrituras, enfrentamos a hipocrisia e defendemos a autenticidade como o único caminho para uma fé verdadeira e libertadora. Que estas palavras sirvam de alerta e conforto para os fiéis, encorajando-os a se libertarem das garras desses enganadores e a trilharem um caminho iluminado pela verdade e pela justiça divina. Igreja não é banco para socorrer membros endividados. Nós estamos hoje com um débito de mais um pouco do que 2 milhões de reais que eu tô devendo. Ou melhor, nós estamos devendo. Aí você diz, eu não tô devendo nada não, pastor. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, veja como o sistema religioso gospel é e faz com você. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações, assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora vamos iniciar. Nesses lugares que deram o nome de igreja, observamos um público diversificado, geralmente formado por pessoas simples e humildes, que por vezes enfrentam desafios de autoconfiança e equilíbrio emocional. Muitos estão fragilizados por experiências de perda e buscam incansavelmente por soluções que lhes tragam saúde, trabalho, serenidade, união conjugal e restauração familiar. Foi-lhes prometido que esses prédios denominados como igreja, que a grande maioria parece um circo, onde a mentira, falsidade, hipocrisia reina, seria o palco de suas conquistas, vitórias pessoais. A situação se agrava quando menores de idade são conduzidos, sem escolha, a esse ambiente e confiados a pessoas que, sem escrúpulos, podem vir a moldá-los segundo suas próprias vontades, influenciando suas jovens mentes ou, em alguns casos, transformando-os em réplicas de si mesmos. Chora, se o teu direito é te ajoelhar para orar, ajoelha. Se o teu direito é de levantar a mão e glorificar, glorifica, mas adore, chama a atenção dele nesta noite. Por meio de atos que alegam ser prodígios, utilizando métodos hipnóticos e oratória persuasiva, esses indivíduos conseguem persuadir as pessoas a darem tudo o que possuem.
Eles se valem de narrativas convincentes e um carisma superficial para influenciar e cativar sua audiência, promovendo uma devoção incondicional aos seus bens e realizações. Venha pra mim agora! Vem! Você precisa chamar! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! Money come here! Money come here! Com o passar dos dias, intensifica-se minha aversão, nojo desse sistema religioso, mas sinto compaixão por aqueles que, sem perceber e por falta de conhecimento, são iludidos, enganados por esses enganadores, cães gulosos que agem com voracidade. No entanto, como afirma o intitulado pastor Ed Renekiewicz, as principais técnicas usadas por eles incluem a imposição de culpa, a incitação ao medo e o estímulo à cobiça. Apesar de discordar da maior parte de suas ideias, reconheço que, em sua mensagem, ele expõe, talvez sem perceber, as estratégias de todas as religiões. Comercializar religião é melhor que vender droga. Se não pegar na culpa, pega no medo, e se não pegar na culpa e no medo, pega na ganância. Deu pra entender? Eles são ágeis na arte do engano, hábil em forjarem verdades complexas e em disseminar notícias falsas com grande astúcia, tudo para ascenderem seu ambicioso plano de poder. Esses fariseus hipócritas dominam a técnica de influenciar o público, criando narrativas convincentes que camuflam suas verdadeiras intenções. Isso é uma vergonha. Dentro da complexa estrutura do sistema religioso podre, os mais vulneráveis frequentemente enxergam os predadores da fé, veem aqueles que detêm o poder não como perigos potenciais, mas como autênticos mensageiros de Deus. Essa percepção os torna suscetíveis a serem acolhidos sem questionamentos ou oposição, confiando plenamente naqueles que deveriam ser seus guias espirituais. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia, trazei, você é desonesto. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá, somos colegas. Nesse vídeo, observamos claramente como esse enganador usa técnicas de manipulação e distorção bíblica. Na fala dele, ele não diz para quem você deve entregar seu dízimo e ofertas. Esses homens, todos eles que usam a Bíblia, o nome de Deus, para pedir dízimo e ofertas, devem ser condenados por diversos crimes. Acredite, existem aqueles que passam décadas, 50, 60, 70 até 80 anos, imersos no que consideram um refúgio espiritual, mas que para alguns pode se assemelhar a um aprisionamento. Há relatos de pessoas que, sob o peso de tais influências, encontraram-se em instituições de saúde mental, enquanto outras tiveram suas jornadas interrompidas prematuramente. Isso ocorre frequentemente sob a sombra de líderes implacáveis, cuja insaciabilidade os impede de expressar qualquer vestígio de remorso. Nós falamos da 16ª Subdivisão Policial, onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela Polícia Militar. O cidadão que se intitula Jesus Cristo. É isso mesmo? Uma vez estivemos na terra como pobre, como andarilho. Os lobos, cães gulosos, ratos de púlpitos riem ao perceberem que a chamada teologia da prosperidade só beneficia apenas aqueles que a pregam, enquanto na vida dos fiéis prevalece uma espécie de teologia da miséria, sentem-se desiludidos. Essa constatação gera um contraste marcante entre as promessas de riqueza e a realidade de dificuldades enfrentadas pela congregação. Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém? Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso. A religião é vista pelas pessoas comuns como verdadeira, pelos inteligentes como falsa e pelos governantes como útil. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em face dos desafios apresentados por lideranças que não refletem os verdadeiros valores de fé e compaixão, é essencial manter a vigilância e o discernimento.
A Bíblia nos adverte sobre tais figuras em Mateus 7, verso 15, onde Jesus diz: "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores." Portanto, é crucial que os fiéis busquem a sabedoria e a orientação divina para não serem enganados. O conforto reside na promessa de que a verdade sempre prevalecerá e que a justiça divina não falhará. Aos que se sentem presos nas garras do engano, aconselha-se a buscar comunidades e líderes que demonstrem um compromisso genuíno com a verdade e o amor ao próximo, refletindo assim o coração de Deus. Eu ainda estudava psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre quando psicólogos americanos foram visitar penitenciárias de segurança máxima nos Estados Unidos para entrevistar bandidos. Bandidos crudelíssimos. Descobriram que todos eles diziam-se crentes em Deus. Todos eram religiosos. Não havia ateu entre os bandidos. Curioso isso. Não há ateu entre os bandidos. Esta é uma constatação da psicologia. Digo isto para dizer o seguinte: há um estudo feito por psicólogos da Universidade Americana de Princeton que resumiram as condições básicas de que precisamos para chegar à felicidade. A primeira das condições, ser religioso. E depois vem ter diploma, ter plano de saúde, ganhar mais de R$6.800, o equivalente em reais, ter diploma, ser casado, ter filhos. Mas a primeira condição é ser religioso. Mas, a meu juízo, a melhor de todas as religiões é a decência, é a dignidade. Eu não posso aceitar que um camarada que se proclame católico, apostólico e romano, que seja mordomo, homem de confiança do Papa, faça vazar documentos nos fazendo saber de escândalos do Vaticano, envolvendo padres, cardeais e o próprio Papa. E ele disse o seguinte, o mordomo que agora está preso, porque pegou um cheque de R$240 mil, mais uma pepita de ouro que o Papa tinha numa gaveta no seu quarto. Desde quando que o Papa tem cheque nominal em seu próprio nome? Desde quando que o Papa, que tem que ter feito voto de pobreza, tem pepita de ouro? Diz aqui o mordomo: vendo o mal e a corrupção por toda a igreja, finalmente cheguei a um ponto que não consegui mais me controlar. Pô, para um pouquinho. Mas os caras são religiosos da cabeça aos sapatos e não são honestos? E não são confiáveis? E não são dignos? Aí vem um monte de paspalhos da Universidade de Princeton a dizer que eu preciso ser religioso para ser feliz? Eu não conheço um ateu que seja bandido. A grande religião é a proposta de uma ética de conduta que não transija. Aí está o bom samaritano. O bom samaritano, engraçado, não tratam destas questões. O bom samaritano não tinha vínculos religiosos, mas viu um homem despojado de seus valores, assaltado e ferido, curou-o, levou-o para uma estalagem, deu-lhe o conforto, foi embora e não olhou para trás. Este é religioso. Os demais são aquilo a quem o Cristo se referiu: sepulcros caiados, religiosos de uma figa, por fora, pútridos por dentro. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.